E claro, né, hoje mais um dia de direito aqui no nosso programa. E o tema de hoje, gente, olha só, é responsabilidade das agências de turismo. E você já pode ligar para nós no 3349-1015, no 98419-9938, né, que é o nosso número, quase que eu esqueci o número aqui, né, que é o nosso número de WhatsApp, que você pode mandar e colocar, né, a sua sugestão de tema, ou você pode tirar a sua dúvida hoje aqui, tá bom? E para falar desse assunto com a gente, direito do consumidor, chamo mais uma vez aqui ele, Dr. Leandro Provenzano. Seja bem-vindo. Obrigado. Mais uma vez, estamos nós aqui. Tá ficando muito bom esse negócio do direito, o povo tá gostando, né? Isso é importante, né, O Leandro? pessoal tá ficando esclarecido, então é o que importa pra gente, né? É verdade, né? Afinal de contas, que nem eu falava no começo do programa, o nosso objetivo é formar e informar. É deixar as pessoas que até certo ponto, que a gente sabe que esses assuntos são bem burocráticos, digamos assim, né? Bastante. De leis, que você tem que entender. E aí a gente acaba ficando cego, né? A gente acaba não vendo mesmo, não por que quer, mas por da nossa parte, ignorância da nossa parte mesmo, de nós leigos. Por isso que a gente traz profissionais, assim, que nem você, né? Para poder esclarecer para os nossos milites. Tá certo. E é muito importante isso aí, porque a pessoa, o primeiro passo para saber buscar o direito é saber se ele tem direito ou não. E aí sim procurar um advogado, uma pessoa que possa orientar. É verdade. Já vamos chamar, então, quem está em casa para participar com a gente. Vou falar de novo, tá bom? Vou repetir o nosso número. 3349-1015 ou então 8419-9938. Nós, claro, esperamos, né, a sua participação aqui. Doutor Leandro está à disposição, gente. Olha, a consultoria aqui, né, da TV Imaculada Conceição servindo você. Então, ligue para nós agora, 3349-1015. Leandro, vamos começar esse assunto então, né? Já que nós vamos falar sobre essa responsabilidade das empresas de turismo. Isso. Inclusive, uma época a gente falou sobre a questão das passagens de avião, né? Sim. Da questão do compromisso mesmo das empresas aéreas. É. E aí a gente acabou tocando um pouquinho nesse assunto, né? De quando a passagem é comprada por uma empresa de turismo e tudo Isso. mais, né? Que a gente está falando de responsabilidade das empresas, das empresas de turismo, né? Eu estava lendo hoje sobre isso e assim, eu li algo sobre que essas agências de turismo, elas estão submetidas ao Código de Defesa do Consumidor, tem a lei, tá, né? Que ela entra na questão de relações fornecedores e consumidores. O que significa isso? Fornecedor é todo aquele que presta um serviço para um consumidor, ou ele vende um produto ou presta um serviço, no caso das agências de turismo. E a gente já abordou também o tema de passagem aérea e qual que é a responsabilidade das agências quando há essa compra de passagem aérea por meio da agência de turismo. Ela se torna uma responsável solidária da empresa de transporte aéreo, ou seja, independente de quem o consumidor vai processar, seja a agência de turismo ou a empresa de transporte, o consumidor pode se valer dessas duas empresas para pedir o seu dano de volta. Dinheiro, um dano moral, qualquer um direito que tenha sido cerceado, tenha sido mitigado por parte dessas empresas. Então, a responsabilidade, no caso da agência de turismo, é solidária, ou seja, tanto faz o consumidor processar a agência de turismo ou a empresa de transporte aéreo e até mesmo as duas empresas. Ambas, elas são capazes de ressarcir o consumidor, de responder pelo dano ocasionalmente causado ao consumidor. Pois é, porque assim, na verdade, elas são as agências são intermediárias, né? Isso. Do consumidor com as empresas, por exemplo. Muita gente acha que é melhor você ir pela agência, porque apesar dela cobrar uma taxa com relação a isso e tudo mais, mas é mais fácil, né? Então a agência vai arcar por responsabilidades, digamos assim, não cumpridas pelas empresas, por exemplo, aérea, hotéis e tudo mais. Exatamente. Então, o que acontece? Coitados. Eu até aconselho que a pessoa busque uma agência de turismo. Primeiro que essa agência vai poder intermediar a pessoa, né, vai poder saber oferecer as dicas, procurar um pacote mais em conta. Eu mesmo faço uso de agência de turismo sempre que eu vou procurar fazer uma viagem, para que não se torne aquela férias frustradas, né? Entrar num hotel ruim, você pegar uma empresa num horário totalmente inadequado. Então a agência de turismo ela é especialista em fazer isso aí. É saber qual que é o melhor pacote, qual que é o melhor destino indicado para cada passageiro, para cada consumidor. E fazendo isso aí, ela também muitas vezes te oferece um suporte, né? Por que eu gosto de contratar uma agência de turismo? Porque ela dá um suporte. Como, por exemplo, eu já tive problemas numa viagem ao exterior, que eu estava completamente desguarnecido nos Estados Unidos, sem falar fluentemente o inglês, e a agência de turismo, todo momento no WhatsApp, falando o que eu teria que fazer, o que ela conseguiu fazer para mim, que é desmarcar, conseguir de volta aquele carro alugado. Então,
é mais um auxílio para o consumidor nessa fase que ele está vulnerável ali na viagem, que você só quer divertir, mas alguém tem que estar olhando por você. Então eu até aconselho fazer uso dessa empresa de agência de turismo, até mesmo porque ela é responsável, assim como o outro elo da cadeia, que é o hotel, é a passagem aérea, é a reserva, são os parques que você muitas vezes compra também pela agência. Como ela faz esse intermédio todo, ela tem toda a confiança para passar para esse consumidor. Então eu garanto que o melhor serviço é contratar a agência de turismo. A não ser, lógico, que o consumidor já saiba o destino que ele vai, onde que ele vai passear, o que ele vai alugar e tudo mais. Mas se ele não tem essa segurança toda, é recomendável que ele contrate uma agência de turismo. A gente sabe que as agências de turismo, elas cobram uma taxa, né? Por essa organização, é claro, é o trabalho delas e tudo mais, né? Mas aí, existe por exemplo, para as próprias agências de turismo, um limite do que pode ser cobrado ou não? Ou elas têm mais ou menos assim, entre elas, um acordo daquilo que pode ser cobrado numa taxa? Por exemplo, para eu não pagar uma taxa delas abusivas. O que muitas vezes acontece é que a agência de turismo ela consegue um preço diferenciado naquele pacote, seja na venda de transporte aéreo, aquelas passagens de avião, ela consegue às vezes um preço mais baixo do que o consumidor conseguiria, ainda que ele fosse buscar na internet, naqueles sites que a gente conhece. Então, muitas vezes ela tem esse subsídio. Né? Para o consumidor comum, a passagem daqui para São Paulo, por exemplo, é R$500, mas para a agência de turismo ela é R$450. Isso aí às vezes fica pela comissão. Então, não existe um tabelamento, não existe isso aí, mas o que garante ao consumidor que ele vai ter um preço competitivo é o livre comércio, é a livre concorrência entre as agências de turismo. Hoje em dia é muito fácil o consumidor buscar pela internet uma viagem, um pacote de turismo, e ele vai comparar isso aí, logicamente, com a agência de turismo física. Então, tanto faz ele procurar uma quanto a outra, ele vai ver que o preço é basicamente o mesmo. E o diferencial está exatamente nessa agência de turismo que consegue um subsídio maior para ter essa margem de trabalho, né? Diminui um pouco o lucro daqui e ela consegue fidelizar o consumidor. Então, na verdade, não existe uma proteção, mas a própria concorrência de mercado faz com que o preço seja mais ou menos igual. Tanto faz o consumidor procurar pela internet ou por uma agência de turismo, o preço não costuma variar bastante. Agora, Leandro, a gente tem as agências de turismo que atendem, né, no local, tudo mais, né, que a gente vai até o local. E também tem aquelas empresas, eu não sei se elas entram na categoria de agências de turismo, que a gente contrata pela internet. Sim, elas entram. O que o consumidor tem que fazer... Pacotes, né? A gente acaba comprando pacotes pela internet e tudo mais. Isso, tem os sites de compra coletiva, tem até mesmo agências de turismo que não têm uma sede. Elas funcionam digitalmente ou a pessoa vai até o consumidor. Mas é importante frisar que tendo um CNPJ, tendo uma garantia de com quem você contratou o serviço, o consumidor ele pode buscar seus direitos perante o judiciário caso ele tenha algum problema com a viagem. Então o importante tem um CNPJ, eu sei com quem que eu estou contratando, porque muitos sites que são criados para lesar o consumidor, eles acabam não tendo essas informações. Ele tem lá destino, fala que é uma empresa com sede em não sei quantas comarcas, mas no final das contas a gente vai ver, mas quem que é essa pessoa? Quem responde pela empresa? Qual que é o CNPJ? Qual que é a sede dessa empresa? Vai ver, não tem. Então, o cuidado que o consumidor tem que ter ao contratar pela internet é verificar se aquele CNPJ é válido, se trata de uma empresa de turismo realmente, se não tem outros processos contra essa empresa. Então, o consumidor tem aí um vasto caminho para garantir que aquela compra é segura. Eu falo assim porque a gente sabe que para a internet tem algumas determinações, né? E essas empresas elas entram em agências de turismo, mas também elas, tipo, se acontecer alguma coisa, entra na questão da penalidade para a internet também, de compras na internet e tudo mais? Não tem muita diferença, né? Tanto faz o consumidor buscar um serviço pela internet ou físico. A diferença que tem é que tudo que o consumidor contratar por meio eletrônico, por meio não presencial, ele tem o direito de arrependimento. Ele tem 7 dias para desistir da compra, né? Eu não estava ali olhando o catálogo, vendo as fotos, eu contratei pela internet. Então eu tenho o direito de, em 7 dias, desistir sem precisar motivar o motivo pelo qual eu estou fazendo a desistência daquele contrato. Essa é a única diferença que tange a contratação de uma agência física e de uma agência virtual. Tá certo, a gente vai dar uma pausa aqui na nossa conversa, vou falar um pouquinho mais disso, né, no próximo bloco, claro. Nosso tema de hoje é justamente a responsabilidade das agências de turismo, né, sobre nós.
sobre o que elas fazem, né? Que elas realizam. E também nós, né? Essa relação conosco, nós que somos consumidores. Gente, quero mandar um beijo todo especial para Maria de Fátima Coelho, da Vila Bandeirantes, que é a nossa nova Millet. Olha que maravilha, seja bem-vinda, viu? A nossa família consagrada. A gente fica muito feliz de te receber aqui nessa casa, sabendo que você é personagem principal, você é protagonista da nossa história, viu, Millet? Então, você que entrou agora como Millet, que é a Maria de Fátima Coelho, seja muito bem-vinda à nossa família consagrada. Olha só, eu falei, nós vamos para um rápido intervalo e a gente já volta, tá bom? Não sai daí, eu espero a sua participação. Pra sempre contigo.